beleza? Hoje a gente vai dar uma pincelada em algo muito inusitado. Você deve estar se perguntando aí, videogame da Capcom? Como assim, Júnior, videogame da Capcom? Na década de 90, a Capcom não só fazia fliperama e jogos. Como assim console da Capcom? Meus amigos, existiu ali uma época em que a Capcom também tentou se aventurar no mundo dos consoles caseiros. E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. A gente vai falar sobre o CPS Challenger, que foi um console da Capcom que não teve muito êxito, não chegou a ter muito sucesso ali na época em que ele foi lançado. A gente vai falar um pouco dele, então se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidade, então já vai deixando teu like, se inscrevendo aí no canal se tu tá chegando aqui agora, compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais com teus amigos e vamos nessa. Após a crise dos videogames em 1983, o mercado ficou dividido entre os consoles e os arcades. E uma das empresas que melhor investiu nisso nos anos 80 foi a Capcom. A companhia lançava um jogo de sucesso atrás do outro, mas para cada um deles, uma placa gigante de circuito com componente diferente tinha que ser construída, as chamadas PCBs. Isso atrapalhava muito na produção dos games, além de ser um incômodo grande para o dono do fliperama na hora de trocar ou consertar a máquina. Foi por isso que a Capcom em 1986 teve a ideia de copiar o Nintendinho e criar um sistema único, com especificações técnicas robustas e fixas, como um computador, para que os novos jogos fossem feitos para essa placa, ao invés de uma nova placa ser feita para cada novo jogo. Em 1988 nasce o Capcom Power System, ou como muitos conhecem aí, o CPS-1, o fliperama da Capcom. O sistema tornou-se famoso principalmente com o lançamento de Street Fighter 2. Com isso, outra empresa também vinha ganhando mercado ali na década de 90, a SNK. E ela vinha ali também com sua placa, a Neo Geo MVS, como muitos conhecem aí. E a SNK, com o passar dos anos, ela fez de forma bem feita um console caseiro que muitos conhecem e hoje é um videogame que é muito cobiçado por diversos colecionadores no mundo todo, o Neo Geo AES. E com isso a Capcom resolveu também entrar no mundo dos consoles, trazendo assim também o seu console caseiro. O console da Capcom vinha em uma caixa de papelão básica, vendia em qualquer lugar para embalar coisas. Apenas tinha algumas diretrizes e o nome lá, Capcom Power System Challenger, impresso junto ao logo da Capcom. O console era vendido apenas em sistemas de bundle, ou seja, kits diferentes com um monte de coisa dentro. O mais divulgado foi anunciado por 39.800 ienes, o que na época era equivalente a $400, mais ou menos o preço de um PlayStation 5 hoje. O pacote incluía o console, o controle, que já vamos falar um pouco sobre a loucura, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, e uma fita de Street Fighter 2 Turbo. Ou seja, 9.000 ienes mais barato que os 48.800 ienes do concorrente do Neo Geo AES na época. Mesmo feito ali na base da gambiarra, o produto era uma bela cutucada na concorrência. Só que a SNK não deixou barato. Logo após o lançamento da Capcom, a criadora de KOF não só deu um desconto em todos os seus jogos, como baixou o preço do seu console para 24.400 ienes. Ou seja, dando ali 50% de desconto na venda do seu aparelho. Exatamente 10.000 a menos em comparação ao kit mais barato do console da Capcom, que vinha apenas com o CPS Change e o jogo, sem o controle nenhum. Sim, o console vinha sem controle para jogar. Parece bizarro, mas tem um motivo. A Capcom adaptou uma atitude questionável, mas que havia já conhecido no Japão na época. O Capcom Fight Power Stick foi vendido aí de forma separada. A Nintendo vendeu o Super Nintendo no Japão sem fonte de alimentação, por exemplo, porque se punha que os jogadores ainda tinham seu antigo Famicom Nintendinho em casa e também poderia ali colocar a fonte do antigo Famicom no Super Famicom. Mas com a Capcom era diferente, né? Era um pouco diferente porque a Capcom não tinha lançado até o momento nenhum outro console. E aí o que é que a Capcom fez? Fez
tem mais uma gambiarra meia que maluca. O kit CPS Change, cartucho de Street Fighter e console que não tinha controle para jogar. A forma como a Capcom resolveu a falta de controle foi similar a como ela fez com o próprio console. Quando estava lançando Street Fighter 2 Champion Edition nos consoles em 1993, a desenvolvedora criou o Capcom Fight Power Stick, conhecido como CFP Fight, um controle simulador de arcade para Mega Drive e Super Nintendo utilizando peças de seus fliperamas. Inicialmente o controle teve uma grande tiragem, sendo distribuído até para o ocidente, mas adivinha, o que em 1994 estava sobrando nos estoques da Capcom? Isso mesmo, amigo, um monte de controle CFP Fight da versão do Super Nintendo. A empresa pegou eles e as carcaças de algumas da versão do Mega Drive, pintou de preto e colocou para vender de forma separada como controle oficial do CPS Changer. A Capcom simplesmente não desenvolveu um controle para o seu console e mais uma vez apostou na gambiarra. Talvez você possa estar se perguntando, se é um controle de Super Nintendo, ele não funcionaria em um console meio arcade de outra empresa? Não é verdade? Sim, você está certo, mas a Capcom resolveu isso fazendo uma entrada de controles idêntica à do console da Big N. E dentro do CPS Change fez uma outra intricada gambiarra com um adaptador para o Frankenstein reconhecer os comandos do controle como se não fossem um arcade de fliperama. Tudo isso sem a notícia de alguma autorização oficial, parceria ou pagamento para a Nintendo. É a maior fuleiragem naquela época. Com isso, não só o controle da Capcom funcionava, mas qualquer controle do console da criadora do Mario também poderia ser usado para jogar qualquer jogo, qualquer um da biblioteca do CPS Changer. E com isso também, mais tarde também a gente começa a perceber os jogos, né? Por mais que o console fosse uma simplesmente adaptação dos fliperamas, todos os jogos do CPS Changer eram diferentes do arcade. Não só pode colocar várias adaptações e gambiarras para as fitas conseguirem funcionar, mas também por terem correções, opções e melhorias com relação à versão original lançada em arcade. Além disso, vinham com um modo URA, um novo esquema de jogo, às vezes habilitado no menu de opções, às vezes habilitado por código secreto e em certas telas, que davam propriedades diferentes ao game jogado. Segundo o fórum Neo Geo Gaf, um exemplo está no Capitão Comando, que com esse modo ativado os personagens ganhavam mais movimentos, havia mais inimigos na tela, mais munição e outras diferenciações da versão original. Essa é provavelmente a melhor parte do CPS Changer, mas tudo isso tinha um preço, um grande preço a ser pago. O gigantesco catálogo do console da Capcom contava com cerca de mais de 10 jogos. 10 jogos só, amigo. Cada jogo custava ali em torno de 20 mil ienes, o que na época dava cerca de $200 cada joguinho na correção monetária. Ou seja, mais da metade do valor do console inteiro. Meu amigo, para poder ter um joguinho desse aí, os 10 joguinhos que saíram ali para ele, era uma fortuna, velho. Além do aparelho ser muito caro, o controle ser uma gambiarra, só tinha 10 jogos e valia a metade do preço do aparelho. Era muita fuleiragem esse CPS Change. Então daí você já tira que não ia dar certo de jeito nenhum. E o pior de tudo, a Capcom anunciou o console dizendo que os jogos para a plataforma seriam lançados um atrás do outro. É isso mesmo, um atrás do outro. Uma pechincha se você comprá-los a granel. Sim, a granel, amigo. A empresa colocou esse valor alto por um jogo, pois quanto mais jogos você comprasse, maior o desconto por cada você receberia. O famoso desconto progressivo. Assim, por exemplo, se você comprasse 3 games ao mesmo tempo, você pagaria 55 mil ienes ao invés de 60 mil ienes, que era um desconto de 5 mil ienes que você ia ter ali comprando o pacote com 3 jogos. Quando foi lançado, além de Street Fighter 2 Turbo, que vinha no console, os únicos jogos adaptados para rodar no CPS Change no lançamento eram Street Fighter 2 Champion Edition, Harry of Fate, Capcom World 2, Adventure Keys, Saturday Night Slam Master e Final Fight. Apenas esses 5 estavam ali perto do lançamento do aparelho. Somente em meados de 1995 os novos jogos para o console foram disponibilizados: Capitão Comando, Muscle Bomber Duo, Knight of the Round e Knight of Dragons. No total, a biblioteca inteira do console conta apenas com 10 jogos e mais um monte de coisa peculiar. E aí, amigo, a Capcom vendo ali a besteira que fez
Em entrevista às 2 edições da revista Game Machine de fevereiro de 1995, ou seja, 4 meses após o lançamento do CPS Change, o tom da Capcom já era completamente diferente de quando anunciaram o videogame. A companhia mudou completamente ali a abordagem e disse que era apenas um adaptadorzinho, que só haviam produzido 1000 unidades e que era apenas para os fãs obstinados da Capcom, e entre outras justificativas ali, que é para poder não falar, não dizer que o console de fato tinha ido à falência. Estima-se que cerca de 200 cópias do console da Capcom foram vendidas apenas no mundo todo. Sendo verdade ou não, como é um pronunciamento oficial, isso indica que até aquele momento a Capcom não tinha vendido nem 1000 cópias de seu suposto videogame baseado na CPS 1. E fica ainda pior quando se percebe que ele ficou à venda até 1996, quando a CPS 3 já estava se preparando para ser lançada. Oficialmente, o CPS Change foi descontinuado nesse mesmo ano, apenas pouco mais de um ano após o seu lançamento, né? E colecionadores aí internacionais, como alguns youtubers que tem aí internacionalmente, estima que no total foram vendidos cerca de 200 cópias apenas do console da Capcom. Um número realmente impressionante. Você já viu aí o console da Capcom, o CPS Changer? Então deixa no comentário aí se você já viu algum, ou se você conhece alguém que tenha um. Bom, galera, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se não está inscrito, se inscreve para poder acompanhar as novidades. Quer ajudar a gente aqui de forma financeira, seja membro, ou você pode também estar fazendo aí um Pix aqui para o canal, que é para poder estar ajudando a gente de forma financeira. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, e se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí hashtag CPS, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui! Choose your destiny.